Olá, nesse vídeo a gente vai evoluir um pouco o nosso conceito de testes aqui no DBT, em engenharia de dados, para incluir testes que não são apenas testes sobre uma coluna específica ou sobre a estrutura dos nossos dados, né? Por exemplo, se eles são únicos, se eles são nulos, se as chaves se relacionam corretamente, etc., que são os chamados testes de esquema, como a gente mencionou na última aula. O nosso próximo passo é testar os nossos dados em si. Então, o que acontece? Quando a gente faz um projeto desses de dados, né, a gente tem acesso aos dados brutos do banco de dados do cliente. Esse banco de dados bruto do cliente vai ter informações que não são necessariamente as informações, né, que o cliente, a forma como o cliente acessa esses dados na ponta. Porque geralmente os softwares que eles vão acessar, o BI, os relatórios, vão ter todo um processamento em cima desses dados. Já vão ter consultas, regras de negócio, parametrizações que já foram feitas em cima deles. E a gente precisa recriar essas regras durante o nosso projeto de BI, né, de DW. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar essas regras dentro do nosso modelo de dados, né? Mas a gente precisa validar isso com o cliente. Quando a gente valida, a gente gostaria que a gente não errasse de novo, né? Que isso fosse constante, que a gente, pelo menos o que a gente já sabe, a gente mantivesse isso. Então, para a gente fazer esse tipo de garantia, a gente vai escrever testes que, caso os dados não batam, né, não passem nesses testes, a gente vai saber. O DBT vai nos informar. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai começar. Vamos imaginar aqui no nosso projeto que a gente quer saber se nós estamos acertando a quantidade vendida, né? Que a gente, depois de fazer os nossos joins, transformações, etc., a gente não esteja perdendo ou duplicando dados. Isso é muito importante porque essa é uma variável que vai entrar em vários BI, várias análises lá para frente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, por exemplo, pegar aqui nossa tabela de pedidos, né, pedido item, lá do nosso banco de dados brutos, e vamos somar a quantidade de itens vendidos. Tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, tem 51.317 pedidos, itens. Legal. Então, aqui no DBT, a gente vai voltar ao seguinte. Tem uma pasta testes aqui, né? Então, na pasta testes, a gente vai criar um arquivo SQL que a gente vai fazer. Vamos tentar escrever a gente vai escrever um SQL que, se não der 51.317, ele vai quebrar. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai manter aquela ideia de CTE, né? Select, né? Sum quantity as sum val. Só um nome qualquer, podem dar qualquer nome aqui. De qual? A gente não vai fazer que nem aqui, né? A gente não vai botar um path absoluto, que nem no nosso banco. A gente vai usar o ref para garantir que esse teste funcione em produção, desenvolvimento, não interessa o usuário que for usar. Então, vamos ver aqui. Ref fact order details, que é o nosso modelo final. Então, a gente quer garantir que ao longo de todo o processo de transformação a gente não perca esse dado, não pare de bater. E então eu vou procurar todas as linhas da tabela de validação, ou seja, que é uma tabela de uma linha só, né? Que é uma soma, é uma agregação sem grupos, então vai ser uma linha só, o output. Select start from validation, where, sumVal, e aqui que é importante, a gente não quer o igual, a gente quer o diferente. SumVal igual a 51.317. Só um ponto importante que a gente tem que tomar cuidado aqui na hora de fazer esses testes de dados é que temos que considerar como que os dados estão se alterando dentro do banco de dados original, né? Dentro da fonte. Aqui vocês podem ver nesse caso que quando a gente roda esse teste, né? Se a gente for dar um dbt run
pro teste. Deixa eu não salvou aqui. Vamos chamar de sum test sum quantity.sql. Então a gente vai rodar esse teste aqui. E ele tem que passar, né? A gente fez aqui a soma. E não é dbt run. dbt teste. Passou. O que é o problema? A gente está somando uma quantidade de uma tabela que tá crescendo ao longo do tempo, ela está mudando. Então a gente tem que fixar um tempo nisso aqui, né? Então sempre que a gente for fazer esse tipo de teste, a gente tem que tomar cuidado para escolher um período de tempo que a gente espera, né, com alguma confiança que esses dados não vão se alterar. Então, de preferência, a gente vai utilizar um período no passado, né? Também é uma coisa importante, porque se a gente usa dados muito recentes, pode ser que tenha alguma edição, alguma coisa nos dados que a gente possa perder. Então, aqui a gente não vai conseguir fazer, né? Vamos imaginar que a gente fosse fazer essa soma aqui. Então, um dos problemas que a gente tem aqui é que order details não tem data, né? Na fonte. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente vai fazer isso direto do nosso fato já, né? A gente validou com o cliente que os dados estão batendo e vamos fazer direto da tabela fato. Então vem aqui, eu preciso fechar isso aqui de novo. Então na tabela fato a gente tem select, né? Acabei apagando, desculpa aí. Quantity from SumVal, só para a gente validar. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai limitar por uma data, né? Então, o que a gente tem aqui de data? A gente tem a required date, order date. Então, order date between é um filtro do SQL. A gente vai limitar por todos os pedidos feitos em 98. Em março de 98. Então, entre 31 de março e 31, na verdade. Entre 1º e 31 de março, né? Então, a gente vai fazer? A gente espera que esses dados não vão se alterar, né? São dados antigos, etc. A gente espera que sempre tenha o mesmo número de pedidos aqui. Então, o que a gente viu? Bom, 4.065. Então, ao invés de a gente utilizar o 51.317, a gente vai usar esse 4.065. Porém, a gente tem que garantir que os mesmos filtros funcionem lá. Então, a gente vai copiar aqui e vamos colocar o filtro. E vamos rodar o teste de novo para garantir. Bom, todos os testes passaram, sucesso. Então agora a gente pode entender que combinando testes de dados com testes de esquema, a gente tem uma base muito sólida para desenvolver nossos projetos de ETL e de engenharia de dados para DW usando o DBT. Sempre vamos tentar incluir esses testes e até num ponto considerando que se não tiver teste o projeto não está entregue, né? É uma boa prática que a gente tem que seguir, tá bom? Obrigado e até a próxima.